No programa de hoje eu recebo o Marcel Marcilac, ele que é integrante então do Clube de Voo Livre Ninho das Águias. Estou recebendo ele aqui para um bate-papo. Marcel, vamos falar um pouco sobre esse atrativo turístico do nosso município, que tem sido muito procurado pelos turistas da região. Tivemos, alguns meses atrás, o início da cobrança de ingressos no nosso Ninho das Águias, mas isso não afugentou os visitantes, pelo contrário, eles estão indo em grande número, gerando receita para o Ninho das Águias, que, aliás, está construindo banheiros, está investindo em infraestrutura. Então, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, Marcel. Bom dia, sócios, é um prazer estar mais uma vez aqui no Prato Predileto, né? E eu gostaria de falar, como você começou dizendo, o Ninho das Águias está de vento em popa, realmente. E os números não mentem, né? E a gente tem trazido aqui, as últimas vezes que viemos, né, os números que têm se praticado, né? Ou seja, a cobrança de ingresso que possibilita que a gente possa fazer os investimentos, e estão sendo feitos, né? Os banheiros novos, que são para cadeirantes, pessoas em necessidades especiais, masculino, feminino, né, perto do local aonde o grande público, né, frequenta, que é os gramados aonde os pilotos realizam os voos, né. Este final de semana nós tivemos sábado e domingo, e isso já não se fala mais em recorde porque está ficando comum. Tivemos um público pagante de 2.069 pessoas, né? É gente, né? 2.069 pessoas pagantes. Para um local, pagantes apenas. Pagantes. A estimativa pode-se colocar uns 50% dos pessoas da cidade, pilotos que não pagam, né? Pessoas abaixo de 12 anos e acima de 60 também não paga. Então, a gente pode colocar que foi entre 4 e 4.500 pessoas foram ao Ninho das Águias neste final de semana, Dia dos Pais. É muita gente, considerando que o Ninho das Águias, ele é um atrativo turístico, é um ponto turístico no nosso município, mas não tem aquela infraestrutura. Aliás, está tendo agora. Está tendo agora. Começa a ter agora. Até é importante isso que tu falou, a questão de obras de infraestrutura no Ninho das Águias. As últimas obras que tinham sido feitas lá foi os banheiros que nós utilizamos hoje, né, que fica ao lado da nossa sede social, que foram construídos na gestão do Roberto. Isso eu acho que foi lá pelo ano de 2000. Então temos 16 anos de não obras no Ninho das Águias. As últimas obras, né, foram lá naquela época. E antes disso tinham sido construídas em 88, 89, as rampas de voo a norte e a oeste. Pois bem, esse ano nós tanto reformamos as rampas, como estamos construindo, ele dentro do mês de setembro ainda estará pronto, os novos banheiros para atender melhor a todos que frequentam o Ninho das Águias. Muito bem. Verba que é arrecadada justamente dessa cobrança de ingresso. Qual que é o valor do ingresso mesmo? O valor do ingresso é R$5, né, já isentando menores de 12 anos, maiores de 60, pessoas da cidade, moradores de Nova Petrópolis e pilotos de voo livre, sócios de algum clube de voo, né? E a gente tem esse convênio, que é um convênio que foi firmado junto com a Prefeitura Municipal, de acordo com o projeto de lei 012/2016, que tramitou na Câmara de Vereadores, começou em abril. E o último final de semana foi bem a metade, 4 meses e meio. Então, a gente atingiu o público, neste final de semana, de 25.373 pessoas. Isso quer dizer, se manter essa média, é o dobro, né? Então, nós teríamos lá para dezembro, final, um público pagante de mais de 50 mil pessoas no Ninho das Águias. Considerando 8 meses. Considerando 9 meses. 9 meses, Deus de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. 9 meses. Isso equivaleria o público, qual o total mesmo? 50 mil? 50 mil, pouco mais de 50 mil pessoas. Se repetirmos a segunda metade do convênio, que encerrou esse final de semana, que foi um público de 25.373, vezes 2, né? Muito bem, considerando que se fosse cobrado durante os 12 meses do ano, isso daria para... Eu já fiz esse cálculo. Isso equivaleria a uma projeção de arrecadação, R$330 mil ano. Quantas pessoas? Calculando 5.500 pessoas, média mensal. Isso dá 60 mil pessoas ano. Isso mais de 62 mil pessoas ano. Isso é praticamente a metade do público visitante do Parque Aldir Imigrante.
aproximadamente. Qual é que é a estatística do Eu acho que é em torno de 150 mil pessoas. Ano. Ou seja, é um parque consolidado, que tem seus 31 anos, Sim, 31 anos, sim. Que tem toda uma divulgação, que tem toda a infraestrutura, Sim. E lá no Ninho das Águias não tem toda essa infraestrutura, até o acesso, aliás, é uma dificuldade, e aliás é outro aspecto positivo. Eu percebi aí que foi divulgado aí pela administração municipal, acho que por ti também. Já foi assinado o contrato aí para a pavimentação de parte do trecho lá? Já foi assinado com a Caixa, mas vamos por partes, né? Antes do asfalto, que eu já vou falar para ti como tá, foi a semana passada, de segunda a sexta-feira, as máquinas da prefeitura ficaram ajeitando toda a estrada do Ninho das Águias, subida e descida, que tinha uma reclamação muito grande, principalmente de carros rebaixados, que tinham que descer pela descida ali, que a estrada estava muito ruim e batia embaixo. Realmente estava. Pois bem, semana passada a estrada foi ajeitada, não só a subida e a descida do Ninho, foi ali na localidade do Ninho das Águias, foi 12 quilômetros, essa estrada tem 6, né, subida e descida. Foi na localidade do Ninho das Águias ali, foi ajeitado outras estradas que totalizaram cerca de 12 quilômetros, né? Então isso está ajeitado, preparado para o grande público que a gente recebe todos os finais de semana quando o tempo bom. A questão do asfalto, né, foi assinado com a Caixa Econômica Federal, né, é uma emenda parlamentar que veio de 550 mil, mais contrapartida da Prefeitura de 22 mil, a pavimentação asfáltica do trecho 2 da Avenida Ninho das Águias. Qual é o trecho 2? Eu acho que nós já falamos aqui, mas eu vou retornar a dizer qual é. Quando está se subindo para o Ninho das Águias, tem a nova parada de ônibus, começa a parte plana, que se estende até depois da associação de moradores do cemitério ali. É 1.080 metros. É esse trecho que será asfaltado em função de ali existir o maior número de moradores que sofrem com o pior problema que pode ter estrada, que é a poeira. Exato, é um local, Marcel Marcilac, com quem estou conversando hoje aqui no nosso espaço de entrevista, tu que é integrante da Associação Ninho das Águias de Voo Livre, né? Isso. Vice-presidente? Vice-presidente. Vice-presidente, né? É um local onde que há maior concentração de pessoas, é importante também, acho que essa definição foi importante. É claro, tem a parte mais íngreme, a subida, que é um dos grandes problemas, que é lá no... Dá para dizer no pé do ninho, né? Para quem está subindo, tem uma estrada que é difícil até por conta de que é bastante íngreme, com bastante veículos É o trecho transitando. 4, é o último lá trecho. Seria lá. o trecho 4. Trecho Foi dividido 4. então em 4 trechos. 4 trechos. 4 trechos, os 2 primeiros de 1 quilômetro, o terceiro que vai ali da associação de moradores até antes da subida do ninho, ali é 1,5 km, e o último é 1 km. Então são 3 trechos de 1 km e um trecho, que é o trecho 3, de 1,5 km, né? Mas é muito importante tu falar nesse aspecto da subida, do último lá, pelo seguinte motivo. A gente acabou de falar de projeções de arrecadação de ingresso. E eu lembro a todos, né, e faço essa lembrança também para a diretoria e para todos os pilotos e frequentadores do Ninho das Águias, que esse convênio que foi firmado com a Prefeitura, passando pela Câmara de Vereadores, encerra em 31 de dezembro deste ano, de 2016. Não temos nada para 2017. O que foi combinado com os senhores vereadores foi que nós do clube voltaríamos lá depois para ver como estava o andamento desse convênio que está sendo feito agora, para ver a continuidade da cobrança de ingresso para os próximos anos. Isso deve ser feito ainda este ano, essa discussão, ou somente no ano que vem, com os novos esta vereadores? Discussão estou providenciando para que aconteça o mais rápido possível. Então, estou conversando com o Poder Executivo, né, para encaminhar o mais breve possível essa situação de 2017 e anos consecutivos por o Ninho das Águias, porque está indo muito bem, mas a realidade é que chegou 31 de dezembro, nós não temos nada para 2017, primeiro final de semana, não podemos mais fazer a cobrança. Não podendo mais fazer a cobrança, voltam os antigos problemas, ou seja, não podemos contratar gente para pessoal, que a gente aumentou o número de orientadores de segurança e do estacionamento, que inclusive depois eu vou falar sobre outra parte de segurança que aconteceu no Ninho ontem, né? E a gente está investindo bastante nesse lado, mas aí é tudo para o ano de 2016. Não temos nada para 2017 e após, entende? Então, já
pretendo agora, o mais breve possível, estamos conversando com a Prefeitura para encaminhar uma solução para a Câmara de Vereadores para análise dos anos de 2017 em diante. Muito bem. Esse ano vocês, com a arrecadação que tiverem ao longo dos próximos meses e o que já teve até então, até porque já está em construção, Os banheiro, banheiros, né, os banheiros. Esse ano dá suficientemente essa arrecadação para essa infraestrutura para os banheiros? Sóstenes, nós já fizemos um contrato com os banheiros, né, que o custo deles é R$66 mil. Fizemos um contrato, pagamos parte, ficamos de pagar em parcelas até 31 de dezembro. Né? Pois bem, nós já temos em conta, a conta convênio, dinheiro para pagar essa obra e mais. Entende? Então é só questão de a obra ser finalizada, nós não vamos nem precisar utilizar o prazo de pagamento que temos até dezembro, nós vamos, assim que prontos os banheiros, com a BITS, com a PPCI, que são exigências, né, do poder público de projeto, nós iremos efetuar o pagamento para a empreiteira, a construtora que contratou as obras. E já temos mais do que isso, dinheiro para fazer as obras de continuidade. Quais serão? Serão o seguinte: rampa de acesso para o Ninho das Águias ali, cercamento dos banheiros, a parte de baixo, né? Porque os banheiros têm a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo ficou um depósito onde nós pretendemos fazer de hangar para as asas, para gliders, cones para o estacionamento, uma área de serviço ali, onde, para administrar bem, administrar fechada, né? Com uma cerca, para poder administrar bem o fim de semana, todo final de semana, o Ninho das Águias. A seguir, um muro entre a estrada e o gramado, que possibilitará a ampliação do gramado. Né? Então, acho que isso aí dá para fazer no que vem com o que for arrecadado esse ano. Dentro desse ano, com a previsão de mais de 250 mil no momento. Entende? Agora, tu vai me perguntar, para o ano que vem, qual é que seriam as obras prioritárias? E eu vou te perguntar mais do que isso. E eu imagino que talvez até já passou pela cabeça de vocês. Eu sei que seria bastante ousado até, mas entendendo que esse ano vai arrecadar o quê? 300 mil? 250 mil. 250 mil, né? Tu disseste. Isso ao longo de 9 meses. Poderia se arrecadar mais, bem mais, se fosse ao longo de 12 meses, né? Chegaria o quê? 330. 330 mil reais. O investimento nesse trecho 1 de asfalto, trecho 2, melhor dizendo, né? Trecho 2... 4. Não, hoje... O último é o 4. Hoje é o 2. O que vai ser feito vai ser o trecho 2, sob o custo de 570 mil reais. 570 mil reais, ou seja, ao longo de um ano, bem arrecadado, quase daria para fazer um trecho. Pensa algo nesse sentido? Não, eu já penso muito nesse sentido. E essa, tu já com praticamente respondeu a pergunta, né? A pergunta é o seguinte: para a continuidade nos anos subsequentes, né, desse projeto que está para ser encaminhado para poder continuar a cobrança no Ninho das Águias, prevendo uma arrecadação de 330 mil em média anual, as obras prioritárias do Ninho das Águias serão, né, no meu entendimento, agora depois que acabar o muro, acesso, né, o cercamento dos banheiros, a parte elétrica também que está sendo toda feita nova, tirar vários postes que estão lá, fazer tudo subterrâneo, a rede interna do clube, será o calçamento com bloquetos de 10 mil metros quadrados, cerca de 10 mil metros quadrados, do estacionamento lá em cima, pintando que nem shopping center as vagas, para que possamos organizar melhor o estacionamento, que agora tem 2 ruas, se olharem as fotos que eu postei já, verão que a gente recebeu 2 mil pessoas, mas não houve engarrafamento em momento algum, como nas outras vezes que a gente tinha esse número de público. Então, a gente está, com o passar do tempo, melhorando. Então, seria calçamento 10 mil metros quadrados, né? Asfalto começando do trecho 4, ou seja, começando do Ninho das Águias para lá. A gente sabe que o custo de 1 quilômetro é em cerca de 600 mil, porque a gente quer deixar uma área de ciclovia ao lado, desde a BR-116, já prevista em projeto, até o Ninho das Águias. Então, asfalto começando do Ninho das Águias para a cidade, com o dinheiro dos ingressos nos próximos anos, e depois de feito o asfalto, o pórtico lá embaixo. Então, isso aí são investimentos de milhões para fazer, mas que o Ninho tem capacidade, sim, e eu acho que a gente vai provar isso
lá na Câmara de Vereadores, quando tiver a oportunidade de ir, que eu fiquei de retornar lá, ficamos de retornar lá, para dizer como é que estava indo esse convênio assinado de 9 meses. Pois bem, o convênio assinado estava com 53% acima de previsão. Agora, esse final de semana já aumentou, porque isso é dos 4 primeiros meses. Tomando-se os 4,5%, isso vai para 56%, 57% acima da previsão. Muito bem, então com recursos próprios, a infraestrutura ela poderá ultrapassar a área do próprio Ninho das Águias, que é o local do voo livre, onde ocorre também a visitação, mas podendo chegar até a nossa BR-116, claro, numa projeção a longo prazo e certamente Projeção também com recursos que venham 5, 10 anos. Essa é da União Federal. Mas seria justamente a infraestrutura para um ponto turístico que tem potencial, tu não duvida disso? Tem potencial. É importante dizer que quando se fala convênio, daí me pergunto qual é a contrapartida da prefeitura. Daí eu falo, em recursos, em dinheiro, nada. Porque em dinheiro está vindo tudo da arrecadação dos ingressos. Então é um convênio atípico, entende? Porque normalmente a verba vem da prefeitura para as entidades. E aqui nesse caso não. Muito embora a prefeitura não auxilie no lado financeiro, a prefeitura auxilia ativamente com ajeitar estradas, como ajeitou, inclusive a que passa pelo Ninho das Águias, né, que corta o estacionamento. Então ela está auxiliando nesse lado, com máquinas, deixando a infraestrutura tão necessária, e é importantíssimo o acesso estar bom, porque os carros que vão no Ninho das Águias lá, eu nem falo dos rebaixados, mas são os outros, são carros todos, na grande maioria, carros novos, entende? Que é o público que frequenta o Ninho das Águias. Imagina se essa rodovia, essa estrada de acesso, melhor dizendo, ao Ninho das Águias. Avenida Ninho das Águias. Avenida Ninho das Águias, né? For totalmente pavimentada, 4,5 km. Vai possibilitar também ônibus, né? Que hoje não tem, trânsito de ônibus. Empresas de turismo. Empresas de turismo, ou seja, se torna um grande potencial, na prática, né? Não só potencial, mas se torna um grande atrativo para o nosso município. E olha aqui, as pessoas que a gente conversa, realmente os elogios são os melhores possíveis em relação ao Ninho das Águias. É algo natural, a natureza está ali. E com esse argumento que tu tens agora, com a quantidade arrecadada e também com esse plano, com essa proposta, pelo menos com essa ideia que vocês têm de, com a arrecadação, fazer a infraestrutura não somente do Ninho, mas quem sabe até da própria Avenida Ninho das Águias. Tu pretendes ir na Câmara de Vereadores, convencer também o Executivo Municipal esse ano de que o contrato de concessão mais indicado seja de 10 anos, como era a proposta original? Exatamente isso, sócio. Exatamente isso. Eu não farei isso, eu já estou fazendo isso. Eu já estou em contato com a Prefeitura para que o mais cedo possível encaminhe um projeto, não sei se será uma concessão, se levará outro nome o projeto, isso a área jurídica do Executivo está analisando. Entende? O fato é que o meu pedido e isso acontecerá em breve, o encaminhamento desse projeto à Câmara de Vereadores, onde irei com a maior tranquilidade, como sempre fui no passado, né, para defender essas minhas ideias que eu estou falando aqui. Muito bem. Estou conversando com o Marcel Marcilac, ele é vice-presidente, então, da Associação Ninho das Águias, né, Voo Livre, falando, então, sobre esse balanço, né, fazendo esse balanço aí desses primeiros meses de cobrança de ingresso, cujos valores, imagino que tenha surpreendido a própria organização aí, né, dos eventos que lá acontecem e a própria diretoria da Associação Ninho das Águias, né, do Ninho das Águias, certamente tem surpreendido, até porque o tempo colaborou demais esse ano, né? É uma coisa que eu gostaria de falar. Me perguntam tem esses números, é importante citar que deu uma alavancada nos primeiros 3 meses, abril, maio e junho, a média já foi acima, porque era 3.600 mensais, já foi 4.000, mas o grande pulo foi dado em julho, em função das férias, creio, foi quase 10.000 pessoas pagantes, foi 9.900 e poucas pessoas pagantes. E agora também começou agosto com 2 bons fins de semana, entende? Que já subimos a média de novo. Então o maior inimigo do Ninho das Águias é o tempo. Em dia que, principalmente aos domingos, o tempo não está bom, daí a gente nem chega a realizar a cobrança porque as pessoas não vêm ao Ninho, entende? Então o nosso maior inimigo é o tempo. Mas não adianta a gente querer crescer, e estamos crescendo nesses números, sem ter a segurança, né, necessária. E eu gostaria aqui
só assim, de agradecer ao capitão da Brigada Militar, né? Em função, semana passada eu escrevi um ofício, o clube escreveu um ofício para ele, solicitando, né, o patrulhamento, a passagem de viatura durante os finais de semana, principalmente mais ao final de tarde. Este final de semana nós fomos atendidos tanto sábado quanto domingo. Domingo, inclusive, houve até uma ocorrência que eu não sei qual é que houve, mas eu sei que houve alguma coisa. Cabe até a imprensa averiguar, mas eles atuaram, né, para garantir a segurança e a ordem lá no Ninho das Águias. Além da Brigada Militar, vocês têm segurança privada também, né? Temos segurança privada também, mas é importante que em caso ostensivo, né, que a nossa segurança não é uma segurança ostensiva, é mais direcionada para a orientação do estacionamento. Nem armada, né? Não é armada, né? Seja a presença da brigada esteja sempre lá. E eles têm não é o primeiro caso que ocorre no Ninho das Águias. Tem acontecido pequenos acidentes, né, no Ninho das Águias, pequenas abordagens por parte da brigada que tem surtido efeito no respeito, né, em que as pessoas chegam, né, no Ninho das Águias. Muito bem. Conversando com Marcel Marcilac, hoje então vice-presidente da Associação Ninho das Águias, né, que está utilizando esses recursos na arrecadação da cobrança de ingressos para infraestrutura do próprio Ninho das Águias. Agradeço a tua participação aqui, Marcel. Se tiver algo a complementar, fica à vontade. Se não, fica o nosso agradecimento por participar dessa entrevista hoje ao vivo e também é filmada aí para você poder assistir também pela internet. Tá, eu tenho só um último tópico, que é a questão da água no Ninho das Águias. Só. Nós todos sabem, ou não sei se todos sabem, pelo menos os moradores de Nova Petrópolis, que é um local que não tem água no Ninho das Águias. Nós temos que comprar a água da Corsã e os bombeiros têm que entregar, e nós temos custos para isso. Inclusive os nossos banheiros agora, novos que estão sendo feitos, né, eles são com torneiras... Inclusive, para portadores de necessidades especiais também, para a água não poder ficar aberta permanentemente, ela tem um tempo de abertura. Então, o pedido é, por enquanto, que não ficarem prontos novos banheiros, que ficará em 3 semanas, 4 semanas, até no máximo até o final de setembro. Quando forem aos banheiros existentes hoje, que o sistema não é esse, que são velhos banheiros e precisam de reformas, foi isso que eu me referi, não desperdicem água, entende? Porque a gente tem um sério problema de água no Ninho das Águias. E, junto com isso, convidar a todos para que visitem o Ninho das Águias durante o final de semana, que a gente está sempre aberto, o tempo estando bem. Muito bem. O espaço, né, sempre aberto aí para o turista e a comunidade de Nova Petrópolis, também muito bem-vinda, né? E tem o ingresso isentado, então. Não se cobra de pessoas, moradores de Nova Petrópolis e pessoas que estejam com a placa do seu veículo de Nova Petrópolis, é isso? É isso. Muito embora as pessoas de Nova Petrópolis, eu falo, é opcional para vocês. Se vocês quiserem pagar para contribuir, as obras estão ali. E eu tenho me surpreendido com o número de pessoas que têm, da própria cidade, que têm pago R$5 ou múltiplos de R$5, né? Podem comprar 1, 2, quantos ingressos quiserem, né, que são isentos. E têm contribuído para que a infraestrutura, principalmente essa dos banheiros, que é tão necessária para o Ninho das Águias, fique pronta logo. Ok. Muito bem, esse foi mais um programa de entrevista aqui dentro do programa Prato Predileto da Rádio Inova FM.